Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde, eu sou Denise, enfermeira. Eu vou falar um pouquinho sobre o acesso ao lista única para o pré-natal de alto risco no Roberto Santos. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o lista única, tá? O lista única é um sistema de gestão de regulação de acesso aos serviços da rede credenciada ao SUS, através da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Ela é uma ferramenta desenvolvida pela CESAB para ordenar o acesso ao usuário do Sistema Único de Saúde aos serviços ofertados por unidades assistenciais sob gestão estadual. E tem por objetivo organizar e monitorar o acesso do usuário aos serviços de saúde ambulatoriais e eletivos da rede estadual de saúde. Ele faz parte da Central Estadual de Regulação, do Complexo Regulador, e ele é composto hoje por um enfermeiro em regime de plantão de 12 horas, que ele é responsável pela triagem desses pacientes no sistema, e por auxiliar de regulação, que é em regime de plantão de 6 horas, que faz o contato diretamente com o paciente e as secretarias municipais de saúde. Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19, e as principais atividades são avaliar a necessidade dos usuários e coordenar o acesso desses usuários às ofertas dos serviços. Bom, como é que acontece esse encaminhamento do paciente ao pré-natal? Ele é através do sistema lista única, né? E o responsável em colocar esses pacientes no sistema são as secretarias municipais de saúde, onde os pacientes residem. É através do link listaunica.saude.ba.gov.br. Se o usuário também quiser, ele pode ter acesso a acompanhar suas solicitações também no mesmo site, no perfil Cidadão. E como é esse cadastro? Quando ele entra nesse sistema lista única, ele vai na parte cadastro. E lá ele vai escolher qual a unidade. Nesse caso do pré-natal, é apenas o Hospital Geral Roberto Santos. Então ele escolhe o Roberto Santos e vai para a especialidade. Lá ele vai achar pré-natal de alto risco. A subespecialidade também pré-natal de alto risco. Então vai aparecer todos os critérios de acesso do paciente ao pré-natal de alto risco no Hospital Roberto Santos. Eu vou mostrar adiante mais claramente esses critérios. Aí ele vai colocar o número do cartão SUS do paciente. E quando ele clica nesse cartãozinho SUS aqui, automaticamente todas as informações que estão na base de dados nacional, ele baixa automaticamente. Então, a única coisa que a secretaria vai completar é o telefone do paciente e o telefone da secretaria, que são dados bastante importantes que realmente precisa ser colocado corretamente no sistema. Após colocar o cartão SUS, ele vai nessa parte de exames de história clínica, onde ele vai colocar a informação detalhada da história clínica do paciente. Então, ele tem que colocar aqui o porquê do paciente se encaixar nesse pré-natal. Lembrando que a Central de Regulação, a lista única, ele não atende o paciente. Então, tudo que a gente vai usar, se basear, é nas informações que estão no sistema. Então, é importante que se coloque essas informações. Nessas observações adicionais, é necessário colocar também onde o paciente faz o pré-natal atualmente. E nessa pasta de anexar laudos e exames, quando você clicar nela, vai abrir essa abinha aqui, que é para adicionar o relatório médico ou da enfermeira que faz o acompanhamento no seu município, a guia da solicitação e os documentos do paciente. Após ele anexar isso e colocar essas informações na tela, ele vem aqui para dizer se é a primeira vez, porque existe uma diferença. O paciente inicial, ele é regulado pela Central de Regulação. E o paciente que é retorno, que já é acompanhado naquela especialidade no Roberto Santos, ele é regulado diretamente pelo ambulatório do Roberto Santos. Então, a gente só realmente agenda a primeira avaliação do paciente. Então, ele precisa marcar se é a primeira vez ou se já é retorno do paciente, que no caso aparece como egresso. E vai clicar solicitar agendamento. A partir daí, o paciente já está incluído no lista única e a gente já consegue avaliar. Os critérios são baseados no flyer, que acho que mais tarde a Isabela vai definir melhor. Então, os critérios que são referência para o Roberto Santos,
tá? A gente vai colocar aqui perfil. O paciente tem que ter idade superior a 10 anos de idade, tá? É necessário informar onde realiza o pré-natal atualmente. Os pacientes com alto risco tipo 1 são os residentes no território do Cabula e Beiru, que são os contemplados no pré-natal do Roberto Santos, tá? E ele inclui as demais formações fetais, hipertensão acima de 140/90 ou controle, diabetes gestacional controlada com medicação e diabetes pré-gestacional tipo 1 e tipo 2, tireoidopatias descompensadas, anemias na gestação, hemoglobinopatias, abortamento habitual, morte perinatal, pneumopatias, epilepsia, gemelaridade, obesidade mórbida, miomatose uterina, placenta prévia, toxoplasmose, gestante a partir dos 40 anos e adolescentes com idade menor que 15. Para os pacientes do pré-natal de tipo 2, incluem também doença falciforme, doença tromboembólica, lúpus, aloimunização materno-fetal, crescimento intrauterino restrito, hipertensão com lesão de órgão-alvo, renal, cardíaca, oftálmica e cerebral, hepatopatia, cardiopatia, nefropatia em geral, oncologia e algumas malformações fetais, cardíacas, cirúrgicas e neurológicas. Então, como é que se dá esse fluxo? O pedido médico, o paciente sai do ambulatório com essa solicitação médica, ele procura a sua secretaria municipal, cada secretaria define como vai se dar esse fluxo no seu município, alguns através da central de regulação do município, outras pelas secretarias municipais, mas isso é definido diretamente com o seu município. O funcionário do município insere esse paciente no sistema, automaticamente ele cai na nossa fila, sendo inicial, e ele vai para a avaliação do enfermeiro. Se o paciente for do alto risco tipo 1, o enfermeiro vai avaliar qual o distrito sanitário do paciente. Se o paciente for do Cabula Beiru, ele vai agendar a avaliação com o enfermeiro obstétrico do Roberto Santos. Se for de outros distritos ou municípios, ele devolve para a secretaria e ele já faz a orientação de acordo com a pactuação do flyer, onde que o paciente deve procurar. Se nessa avaliação for percebido que o paciente é do pré-natal alto risco tipo 2, ele vai agendar essa avaliação com o enfermeiro obstétrico. Lembrando que os retornos são agendados diretamente pelo Hospital Roberto Santos. Então, o agendamento é através dessa avaliação do enfermeiro, embasado nesse protocolo que foi disponibilizado pelo Hospital Roberto Santos. E o auxiliar de regulação contacta tanto o paciente quanto a secretaria municipal para agendar o paciente de acordo com a vaga disponibilizada pela instituição e de acordo com a necessidade do paciente. Tendo necessidade de alguma priorização ou de dúvidas, as secretarias municipais podem fazer contato diretamente com o setor lista única da SERAC para esclarecer. E quais são as principais dificuldades que a gente tem encontrado para o acesso desse paciente? O principal é o telefone incorreto. A dificuldade de contato com as secretarias municipais. Porque a gente só agenda esse paciente quando a gente consegue contato, tanto com o paciente quanto com a secretaria. Então, a gente tenta, durante alguns dias, esse contato. Se realmente não conseguir o contato, após 3, 4 dias tentando, nem com a secretaria, nem com o paciente, a gente devolve essa solicitação e pede um telefone correto para que a gente possa fazer esse contato. E isso atrasa muito. O último caso que nós tivemos, a Secretaria Municipal levou 40 dias para devolver esse paciente. Então, a gente precisa que esse telefone seja informado corretamente, tanto da Secretaria Municipal quanto o do paciente. A ausência de relatório médico e exames também é outro problema, porque, como eu falei anteriormente, a central ele não atende o paciente. Então, tudo que a gente sabe daquele paciente é baseado no que é informado no sistema. Então, se não é colocado o relatório médico, se não é colocado informações que caracterizem que aquele paciente está no perfil, a gente não tem como agendar esse paciente. Às vezes as informações vêm muito confusas, incompletas, e isso leva um tempo para a gente conseguir esclarecer, o que atrasa também o acesso ao paciente. A idade gestacional avançada. Muitas vezes o paciente já tem entrado para fazer o pré-natal com 38, 39 semanas. Então, isso inviabiliza esse acompanhamento no Hospital Roberto Santos. A dificuldade
dos municípios no conhecimento do pré-natal de alto risco. A gente está percebendo que tem aumentado muito o número de solicitações de parto em unidades de alto risco, em substituição ao pré-natal. Então, o que a gente agenda é o pré-natal de alto risco. E tem entrado muitos pacientes com a solicitação de parto de alto risco. Então, a gente precisa que os municípios conheçam o que é o pré-natal. E na tela, quando abre agora, a gente já conseguiu mudar isso para ficar bem claro os critérios para que o paciente entre e consiga o atendimento o mais rápido possível. E a gente percebe também a rotatividade grande dos profissionais nas centrais municipais. E isso gera um atraso, porque às vezes o funcionário não consegue o treinamento logo e tem umas dificuldades na inserção desse paciente corretamente, e a gente tem que devolver esse paciente. Então, essa rotatividade, essa falta de técnicos nas regulações municipais também gera problemas que atrasa muito o atendimento do paciente. Aqui eu deixo o telefone da gente, do setor Lista Única, e o nosso e-mail, e qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente no 3117 5774 ou 5775, ou através do nosso e-mail, listaunica.cesab@gmail.com. Passo agora a palavra para a Isabela, para continuar um pouquinho com os critérios. Boa tarde a todos. Eu sou Isabela, enfermeira do ambulatório do pré-natal de alto risco do Hospital Geral Roberto Santos, tá? A gente desenvolve esse trabalho lá há 8 anos, desde a pactuação dos critérios de alto risco, juntamente com SMS e CESAB, e a gente vai mostrar um pouquinho do que é esse ambulatório e tirar algumas dúvidas dos colegas quanto aos critérios de encaminhamento desses pacientes. Então, o perfil do ambulatório do Hospital Roberto Santos, do pré-natal de alto risco, ele iniciou, na verdade, a funcionar através dos protocolos em 2011 e desde então nós somos referência em gestação de alto risco tipo 2. Tá? Apesar de que nós atendemos referência de alto risco tipo 1 somente de alguns postos do distrito Cabula, que é o nosso distrito de vinculação. Então, as UBS Barreiras, o SF Barreiras, Engomadeira, o 11º Centro de Saúde, Doron e Cabula 6. Nós atendemos tanto pré-natal de alto risco tipo 1 quanto tipo 2. Ok? E o pré-natal tipo 2 nós atendemos do distrito de Itapuã todo, o tipo 2, distrito Cabula, toda Salvador para malformação fetal e todos os municípios da Bahia nós atendemos tipo 2. Hoje nós temos uma equipe multiprofissional nesse ambulatório, então temos obstetras, médico especialista em medicina fetal, que só atende os bebês malformados, as gestantes com bebês malformados, enfermeiras, assistente social, psicólogo, nutricionista, técnico de enfermagem e terapeuta ocupacional. O fluxo de atendimento para o ambulatório. Então, o Lista Única surgiu no final, na verdade, de 2018, né, em dezembro. Então, através da SE, da Central de Regulação do Estado da Bahia, é realizada essa primeira consulta, conforme Denise já passou, como é que faz os encaminhamentos. Depois de inserir essa paciente no sistema, na verdade, o inserir a história da paciente, a história clínica, os exames, os relatórios e ficha de referência médica ou enfermeiro, não tem problema algum. Eles são avaliados por uma equipe de enfermeiros, né, da SE, e conforme esses critérios, né, de alto risco tipo 1 ou tipo 2. Novamente aqui a gente mostra, né, esse flyer, é um flyer mais atualizado, é de outubro de 2018, onde nós compilamos dados do Manual de Pré-natal de Alto Risco do Ministério da Saúde e fomos atualizando. Então, esse flyer ele já é posto desde 2011, a gente só vem atualizando. E o Hospital Roberto Santos atende 90% dos pacientes são tipo 2, né? Tipo 1, só aquelas unidades do Distrito Cabula que a gente já colocou aqui no início.
aqui a gente vai falar mais um pouquinho. Então, os critérios de pré-natal alto risco tipo 2. Então, são gestantes com doença falciforme, gestantes com doenças tromboembólicas, as gestantes com lúpus eritematoso sistêmico, aloimunização materno-fetal, crescimento intrauterino restrito, hipertensão com lesão de órgão-alvo, renal, cardíaca, oftalmo e cerebral, hepatopatia crônica, cardiopatias, nefropatia em geral, oncologia e todas as malformações, tá? Então, malformação cardíaca, cirúrgica, neurológica e urológica. Então, conforme Denise já passou, para a central de regulação fazer esse agendamento, ela precisa do histórico correto, que seja colocado corretamente nessa tela que já foi passada de inserção, que os relatórios sejam anexados, que os exames sejam anexados, porque a regulação trabalha com tela, ela precisa de informação daquela paciente para poder fazer um agendamento corretamente. Aqui a gente colocou com atenção, tá? Muito importante aos municípios, né, do estado da Bahia. Não encaminhar gestantes para realizar agendamento presencial. Infelizmente, a gente ainda continua a receber gestantes que são orientados a buscar o ambulatório para fazer esse agendamento. Nós não realizamos esse agendamento. Nós, infelizmente, orientamos essa paciente para retornar para o seu município para que ele faça a inserção dela no lista única. Esse agendamento é rápido, inseriu, hoje a gente está com 48 horas mais ou menos de demora entre inserção, a inclusão dela e o agendamento. Então, quanto mais informações sejam colocadas na tela, melhor para essa paciente e para o profissional que está lá, que vai fazer o agendamento dela. Não inserir gestantes classificadas como critério de pré-natal tipo 1, tá? Somente as unidades do Distrito Cabula que a gente atende. Infelizmente, de alguns municípios nós recebemos sim pacientes critérios tipo 1 e a regulação precisa devolver. E esse município é orientado a buscar as maternidades que fazem esse acompanhamento tipo 1, que são Ticila, Climério, Hiperba, Albert Seib, dentre outras. Ou risco habitual, nós também temos algumas pacientes, infelizmente, que são inseridas. Risco habitual é para ser feito pré-natal na sua unidade básica de saúde ou no seu PSF. Outro ponto também, não encaminhar gestantes sem ultrassonografia, sem ficha de referência e ou relatório médico. Infelizmente, também recebemos gestantes assim, sem nada, né? Praticamente nada, e nós temos que devolver. Essa ficha de referência, ela pode ser feita assim por enfermeiro. Eu até vi aqui já algumas perguntas na apresentação de Denise, e pode sim ser encaminhado por enfermeiro. Se ela já tem um diagnóstico médico de patologia tipo 2, ele pode sim fazer esse encaminhamento, não precisa esperar não. E o relatório médico associado daquela especialidade que a gestante tem alguma patologia, alguma comorbidade. Outro ponto muito importante, gestantes classificadas como tipo 2 devem ser inseridas o mais precocemente possível no sistema lista única. O que a gente tem percebido é que gestantes iniciam o pré-natal na unidade básica de saúde, já tem uma patologia prévia tipo 2 e somente lá no terceiro trimestre são encaminhadas são inseridas por lista única e encaminhadas aqui para Salvador. Então, aí elas chegam com a idade gestacional muito avançada e muitas vezes com relatório de avaliação de parto, que não é o que nós propomos, é pré-natal. Esse fluxo, Denise já falou também, a gente reforça mais ainda, de atendimento lá no ambulatório. Então, primeiro passo, o município inclui, né, a gestante no sistema lista única. Isso daqui é feito no sistema que vai gerar um cadastro dela para a regulação. Então, a SE realiza a triagem conforme aquele fly. Então, não é uma triagem posta pela regulação, é uma triagem que segue um protocolo já definido, posto desde 2011, que a gente só vem atualizando.
Então, a SES já se apropriou desse protocolo e faz a triagem dessas pacientes e faz o agendamento, né, conforme já os critérios pactuados. Terceiro passo, gestante atendida pela enfermeira, no caso ou por mim ou pela colega Silvana, e atendida com obstetra também. Quarto passo, as consultas obstétricas subsequentes, bem como as interconsultas com outras especialidades, são agendadas presencialmente no dia da primeira consulta. Então, ela já deixa tudo agendado lá no ambulatório. Ela precisa retornar ao interior para poder fazer esse agendamento. Outra questão importante são as gestantes egressas do ambulatório ou da emergência obstétrica, do internamento, do hospital. Elas são agendadas diretamente no ambulatório. Não precisa o interior fazer esse agendamento, é feito tudo lá. Aqui é só para mostrar para vocês uma tabela com um dado de atendimento de janeiro a junho do ambulatório. Isso aqui são gestantes de Salvador, certo? Como inicial nós tivemos esse quantitativo aqui e de egressas aqui, ou seja, nós atendemos de Salvador, a grande maioria, 54%, 55%, mais ou menos, são egressas, ou seja, são pacientes que internaram ou foram atendidos no CO, e o restante são iniciais, que são colocadas no sistema lista única através das unidades básicas de saúde, das secretarias municipais. E aqui é outra tabela aqui do interior. Então, a gente teve inicial também, muito mais egressas do que iniciais do interior, né, igual a Salvador. E o quantitativo nosso maior hoje de gestantes é do interior e egressas, ou seja, 67% aqui de gestantes são egressas do interior que são acompanhadas no ambulatório de alto risco. Aqui fazendo uma tabela entre Salvador e interior, tá? Então, interior é muito mais o número de pacientes feito o atendimento, aqui 62% de Salvador, do interior, e 38% de Salvador. Então, nosso maior público são gestantes do interior dos municípios da Bahia. Aqui é só para mostrar em referência ao nosso distrito, aos distritos sanitários de Salvador, de janeiro a junho. Então, nosso maior público é do distrito Cabula, graças a Deus, daqui de Salvador. Então, nós estamos vinculando essas gestantes corretamente. Aqui também mostra 65% de gestantes atendidas no ambulatório são do distrito Cabula, né, vindo em seguida Itapuã, que também é nosso distrito de referência. Aqui nós listamos alguns municípios, né, de onde a gente atende. Então, não vou listar aqui todos, são muitos. Então, todas essas regiões aqui, nós temos gestantes em atendimento de pré-natal de alto risco tipo 2. O maior número é da metropolitana da Bahia, seguida por Nordeste Baiano. Então, o maior fluxo são essas cidades aqui, o maior número de pacientes que a gente tem hoje. A roda de conversa e a visita de vinculação, isso aqui nós fazemos uma vez por mês, tá? São as gestantes do ambulatório e gestantes que fazem o pré-natal no distrito nosso do Cabula Beiru, nosso distrito de vinculação. Elas são convidadas desde a primeira consulta e nós agendamos, convidamos, elas também podem trazer os companheiros, os parceiros, também são bem-vindos. Aqui mais algumas fotos lá. Aqui é a entrada da nossa maternidade, do Ciné Moinho. Nós sempre fazemos essa visita e adentramos a maternidade, a parte do alojamento conjunto também. Avanços que tivemos no ambulatório esse ano. A constituição do GT, do pré-natal de alto risco, a elaboração do plano de ação para o serviço do pré-natal de 2019, ampliação das consultas de pré-natal. Antes nós só conseguimos fazer a consulta inicial e hoje nós fazemos desde a inicial e mais duas, ou seja, uma a cada trimestre, devido a ter chegado uma nova colega ao serviço, muito bem-vinda. Fortalecimento das rodas de conversa com as gestantes, a gente tem fortalecido bastante e essas gestantes têm aumentado bastante o número, né, nesses encontros.
Estabelecimento de indicadores do pré-natal para melhor monitorização da qualidade do serviço. Nós também atualizamos essas planilhas de indicadores. E a implantação da primeira consulta ginecológica pós-inserção de DIU. A maternidade do Cinema Moinho, do Hospital Geral Roberto Santos, faz colocação de DIU no parto, no pós-parto, e na consulta puerperal elas fazem essa revisão do DIU no ambulatório. Os desafios, na verdade, a gente já desafios do LIST em relação a Salvador, né? A gente já concluiu 2 desafios aqui através do fórum, né, Rede Cegonha, fortalecer e qualificar a comunicação junto aos profissionais dos distritos, isso já é feito. Quanto aos fluxos de inclusão do sistema, evitando deslocamento desnecessário das gestantes ao hospital. E realizar adequações na informação sobre história clínica, que a gente já foi feito isso há algum tempo, e melhorou bastante o nível de informação. Somente acredito que esteja já para concluir, Salvador, a realização da inclusão da gestante no sistema, na própria unidade de saúde, do seu atendimento, reduzindo a demora para o agendamento da primeira consulta. Então, isso aqui será um ganho muito grande. E quanto ao lista e os municípios, acho que a gente hoje finaliza já com essa videoconferência, né, capacitando os profissionais, e tanto quanto à inclusão, Denise já falou, quanto ao pré-natal. E também a história clínica, que a gente já fez essa modificação no sistema. Bom, obrigado a todos. Aqui nós deixamos nosso e-mail, salientando que não realizamos, tá, agendamento por e-mail. Qualquer outra maternidade faz esse agendamento por e-mail. O ambulatório do Hospital Roberto Santos não, porque a gente trabalha com o sistema lista única. Mas se quiser mandar e-mail com alguma dúvida, nós respondemos sim. E aqui também é o telefone do ambulatório. Alguns municípios já ligam, já tiram dúvida. Outros ficam aí agora para poder nós trocarmos aí as figurinhas. Tá? Obrigado a todos. A gente vai começar aqui a responder algumas perguntas. Thaís Oliveira, a inserção de DIU é para todas ou só residentes de Salvador? A inserção de DIU é para todas que tiverem tido parto na maternidade do Hospital Geral Roberto Santos e tiverem esse interesse de colocação. Certo? Maria Pereira aqui também pergunta: a gestante precisa levar DIU? Não, de maneira nenhuma. O DIU está lá no hospital e é colocado em material do hospital. Em relação ao relatório de encaminhamento pelo enfermeiro, ele pode ser feito pelo enfermeiro. Ele vai colocar a história clínica da paciente, mostrando o porquê dele se caracterizar naqueles critérios. Então, tanto faz ser do enfermeiro como do médico, contanto que o relatório esteja claro com as informações necessárias para esse agendamento. Muriel, né, fez essa pergunta, ele está bem interessado. Pode sim, viu, Muriel, encaminhar esse relatório por enfermeiro, sem problema nenhum. Tem outra pergunta aqui. Luana, enfermeiro dos municípios que atuam em urgência e emergência, solicitar avaliação da gestante. Chega na unidade classificada. Aí você tem que encaminhar ela para a unidade dela básica de saúde para poder fazer esse tipo de encaminhamento. Em relação a esse encaminhamento, cada município define seu próprio fluxo. Isso. A gente não pode dizer para você como é no seu município, porque tem uns que é pela central municipal, outros pela unidade básica, outros pelas secretarias municipais. Então, realmente, essa é uma informação que só a sua secretaria pode te dar, como é que você vai fazer esse acesso. O que a gente sabe é que ela tem que sair do seu atendimento, ou do atendimento com o médico, com esse relatório médico, com os exames, e ela tem que ser orientada onde ela vai, se na secretaria municipal, se na regulação, ou se a própria unidade básica coloca essas informações no sistema. Tem que ver quem tem acesso a esse sistema, quem é a pessoa responsável pelo cadastro. Ah, tá. Definir pré-natal tipo 1 ou 2. Bom, Maria Arlinda aqui, Maria Arlinda Pereira. Maria Arlinda, eu acredito que você deva ter o FLY com os critérios de alto risco, porque é o manual de atendimento de pré-natal de alto risco. Nesse FLY tem lá
a gente pode até voltar aqui, os critérios de alto risco bastante didático, né? São critérios que foram retirados do Manual de Alto Risco do Ministério da Saúde e eles são colocados de uma maneira aqui bem didática. Então, nós não vamos adentrar aqui em pré-natal tipo 1, tá? Porque pré-natal de alto risco tipo 1 não é para o interior da Bahia, para ser atendido no Roberto Santos, e sim o tipo 2. Então, todas essas patologias aqui, pacientes com doença falciforme, pacientes com doença tromboembólica, lúpus, aloimunização, materno-fetal, crescimento intrauterino restrito, hipertensão com lesão de órgão-alvo, hepatopata, cardiopata, nefropata, oncológica e todas as malformações. Então, são essas patologias que nós atendemos no Hospital Geral Roberto Santos. Se a paciente que você atende e não foi classificada em nenhuma dessas patologias, ela não é para ser inserida no lista única do Hospital Roberto Santos. E sim procurar as maternidades tipo 1, que está aqui no flyer. Se você ainda não tem a disponibilidade desse flyer, solicite na sua Secretaria de Saúde, né, a sua gerente, para poder você ter acesso e trabalhar com ele. E saber para onde você possa estar encaminhando, certo? A sua pergunta aqui, que só aparece como retorno, eu vou voltar aqui na apresentação do cadastro e eu vou lhe mostrar onde é que vocês clicam. Não, é a primeira. Aqui, pode passar a próxima, por favor. Aqui embaixo. Não estou conseguindo nem ampliar. Eu posso mostrar aqui. Aqui embaixo, você vai colocar se é inicial. Se você apertar o não aqui, ela vai como inicial, primeira tela. E é aqui que você tem que clicar. Né? Em todo o cadastro, aparece essa telinha aqui. Então, você tem que clicar em solicitação inicial, se ele fizer parte desses critérios que a gente falou aqui. Tá? Então, você vai conseguir tranquilamente cadastrar ele para essa especialidade como inicial. Tem outra questão também que eu vou colocar aqui, Denise. A consulta com obstetra, ela só é retorno. Então, o município que estiver incluindo gestante só para obstetra, ele não vai conseguir, porque é retorno. Tem que estar como pré-natal de alto risco. Talvez você não esteja conseguindo porque você está indo em obstetra, realmente, como a Isabela falou. Como eu mostrei, volta aí, por favor, Isabela, a tela anterior. Só um instantinho. Mais uma. Essa especialidade aqui, ó, pré-natal de alto risco. Se você colocar outra especialidade aqui, se for como obstetra, ele realmente não vai aparecer para você, porque isso aí é só consulta de retorno. Então, é o pré-natal que você tem que colocar. Talvez seja isso que você não esteja conseguindo. Esse aí, exatamente. Essa especialidade tem que ser solicitada. Não, na verdade, é Thaís, né, com a pergunta. Eu tô mudo. Pronto. Thaís com a pergunta. Acho que já foi respondida. Ela já colocou aqui que isso foi esclarecida. Nós não temos uma data limite, porém, não tem como nós admitirmos uma paciente com 38, 39 semanas para fazer pré-natal. Nós já encaminhamos essa paciente para o CO, para fazer uma avaliação para parto, mas não tem um critério. Isabela não está me ouvindo, agora acho que está me ouvindo, né? Em relação à pergunta de Vanessa aqui, qual o site? É listaunica.saude.ba.gov.br. Mais alguma? Tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Eu tô vendo aqui o pessoal do Roberto Santos, Márcia, Leonardo, as residentes de obstetrícia,
tá? Nós temos também residência em enfermagem obstétrica, muito um bom ganho para o nosso ambulatório, tanto o ambulatório como o CO nosso, tá? Aqui já foi colocado, né, o site, lista única. E alguém colocou aqui onde consegue o flyer. Então, já falei, pedi à sua Secretaria de Saúde que encaminhe esse flyer. É um flyer de outubro de 2018, o mais atualizado possível. A gente colocou também um e-mail para poder tirar dúvida, não é para marcação, como ocorre com as outras maternidades, é só para tirar dúvida mesmo. Não existe número de disponibilidade de vaga, tá? Qualquer gestante que for classificada quanto alto risco, ela vai ser atendida, alto risco tipo 2, ela vai ser sim atendida no ambulatório. Não existe vagas, tipo, número quantificado de vaga para gestante. Se ela precisa do atendimento, ela vai ser atendida. Thaís também perguntando do Fly, né? Cobrar da Secretaria de Saúde do seu município, porque isso já foi encaminhado desde 2018, a versão mais nova que foi em outubro de 2018. Maria Elane, cobrar você do seu município esse Fly, porque isso eu estou há 8 anos fazendo esse acompanhamento e não trabalho sem ele, que algumas vezes a gente fica com dúvida e tira essa dúvida. Disponibiliza o material? Sim, vai estar disponibilizado no site do Telesaúde. Sim, todo o material está sendo disponibilizado no site do Telesaúde. E aí vocês tiram essas dúvidas, se ainda tiverem. Então podemos encerrar, né? Agora tem resposta. Dayana, qual foi a sua pergunta? A gente realmente não se passou então aqui na sua. Sim, hoje no Hospital Roberto Santos tem um grupo de educação permanente, sim, e funciona ativamente. Sim, se pedir também, encaminhamos o flyer por e-mail, mas a própria Secretaria de Saúde tem, encaminha para vocês. Mas A Cajutiba, após a regulação do município entrar em contato, Pelo o pré-natal a gente agenda bem rápido, até porque são pacientes que não podem esperar. Então hoje nosso tempo de resposta está entre 48 horas para esses pacientes de pré-natal. aquele Maria Elane, né, da secretaria, cobrar pela CESAB. Mas com certeza foi enviado. Em algum momento, desde o ano passado, esse fly já foi encaminhado para todos os municípios da Bahia e Salvador. Então, inclusive é um fly que é colocado em todo o fórum aqui no Ministério Público, Rede Cegonha. Quem participa já conhece. Aproveito e convido para quem não participa, participe agora, dia 28, quarta-feira, vai ter o Fórum Rede Cegonha no auditório do Ministério Público. E lá são discutidas questões quanto a fluxos e critérios também. Então, aproveito para convidar para quem não participa, participar também. Vocês treinam profissionais para colocar o dia? Não fazemos ainda. Quem sabe no futuro, né? O microfone vai fechar. Fechado. Eu estava refazendo a pergunta de André aqui, a Bela, sobre se faz o treinamento para colocar o DIU, mas ela já respondeu aí que não faz esse treinamento para o público externo. Dayana, gestante com acometimento motor, com comprometimento lombar e deambulação. Ela pode entrar até para um risco de parto, uma avaliação de um parto vaginal, mas para pré-natal de alto risco, não. É a unidade básica de saúde e o médico especialista que faz esse acompanhamento com ela. Mas pré-natal, não. Massinha, obrigado, é isso mesmo. Inclusive é pauta. Sim, outra coisa também, se vocês tiverem algum outro tema relacionado ao pré-natal de alto risco, que faça sugestões que a gente pode estar preparando esse material também para encaminhar para vocês. Não tem problema nenhum. E no final a gente encaminhou também os canais abertos de telefone e e-mail para a gente fazer essa troca, né? De figurinha, assim dizendo. A Cajutiba UBS,
Com relação à gestão de alto risco, devido à distância, há uma resistência devido ao deslocamento. Entendo sim. A gente hoje atende gestantes de 12 horas de viagem, de Porto Seguro, de Eunápolis, de Barreira, de Teixeira. Então, realmente, porém, ela precisa desse acompanhamento. Muitas vezes são gestantes com patologias mais complexas que precisam realmente, infelizmente, fazer esse deslocamento. Se tiver casa de apoio, a grande maioria dos interiores tem casa de apoio, orientar que ela fique nessa casa de apoio. Muitas vezes elas não querem, mas infelizmente precisam ficar. Nesse caso, até pela segurança, né, mandar o mais precoce possível, Sim. né? Não esperar para 39 semanas, mandar o que também não vai caracterizar mais o pré-natal mesmo. Então, quanto mais cedo essa gestante for acompanhada, maior a segurança até no transporte dela na distância para Salvador, né? Sim, com certeza, Denise, isso mesmo. A gente vê as gestantes saem à noite e viajam a noite toda para chegar no ambulatório que abre às 6 horas para poder fazer esse atendimento, e é um risco muito grande. Então, quanto mais precocemente possível encaminhar essa gestante, melhor para o atendimento dela, para acompanhamento e que ela tenha um parto sem intercorrências. Então, é o melhor a ser feito realmente. Mais alguma pergunta? Bom, acho que não temos mais perguntas, né? Então, agradeço em nome do ambulatório do Hospital Roberto Santos, né, essa participação aqui. Agradeço a Olga, a Analia do convite, e estamos sempre antenados para evitar o mínimo possível de peregrinação dessas gestantes. Então, o diagnóstico correto, né, o segmento do fluxo é a parte mais importante para que ela tenha um pré-natal e um parto tranquilo e que seja acompanhado de uma unidade mais complexa, terciária, com profissionais mais qualificados para poder fazer esse atendimento, especialistas, na verdade, na função. Certo? Obrigado, espero que tenham outras para poder a gente tirar algumas dúvidas. Obrigada pela atenção e a gente está à disposição lá na central, no Lista Única, pelos telefones, pelos canais que a gente deixou aqui, o e-mail e o telefone. Tá? Estamos à disposição caso tenham alguma dúvida ou encaminhamento. Obrigada. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Consultório na Rua, Mais Médicos, Programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.